Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente entrar no tema de hoje, alguns recadinhos importantes. Agora o Sapa Justa tem episódios exclusivos para as pessoas apoiadoras. E se você já apoia, assim como Isabela, Débora, Josiane, Fernando, Paula, Lilian, Renata, Carolina, Érica, Alice, Luciene, Letícia, Karina, Natália, Cutiele, Lívia, Júlia, Karina, Aline, Larissa, Natália, Franciele, Bianca, Medianeira, Ana Clara, meu muito obrigada. O Sapa Justa é 100% mantido pelo apoio das pessoas que nos escutam. Se você tem interesse e pode apoiar financeiramente, considere apoiar esse projeto. Outra forma de apoiar o podcast também é passar na nossa lojinha. O link para o Apoia-se, o link para apoiar, todos os links que eu cito aqui nesse episódio, você encontra nas nossas redes sociais, que em todo lugar é @sapajusta. Ou se você quiser o link direto, é apoia.se/sapajusta. Agora vamos ao episódio. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Outro dia eu estava lembrando de algumas coisas que eu vivi. Me veio a lembrança de uns namoros antigos. Sabe quando bate aquela. Eu não posso dizer que é nostalgia, porque desse aqui que eu vou contar não é saudade, não. Mas eu começo a lembrar algumas coisas e com a cabeça que eu tenho hoje, vou ligando outros pontos. E eu comecei a lembrar de um relacionamento em específico que eu tive, que assim, nossa, eu me lembro dele e fico receosa, porque eu me sujeitei a cada coisa, sabe? Eu namorei uma mulher que desde o começo, desde quando a gente ficava, ela já dava sinais que não era exatamente uma pessoa compatível com as coisas que eu tô alinhada. Falando assim, bem com eufemismo, sabe? Mas a gente meio que ignora esses sinais no começo. Não é bom, né? Porque as pessoas, elas se mostram quem elas são. E eu acho que eu não posso nem dizer que eu fui enganada, mas eu passei por cima de muita coisa que não estava alinhada comigo, porque eu queria estar nesse relacionamento. E hoje, olhando para trás, eu consigo entender algumas coisas. Essa namorada, que para contar a história aqui eu vou chamar de Holanda, ela não era 100% confortável com a sexualidade dela. E coincidentemente ou não, ela tinha um amigo, que eu vou chamar aqui de Marquito, que ele tinha, quando eu o conheci, ele tinha recentemente se entendido como homem gay, tinha começado a entender, na verdade, o interesse dele por homens. Ele também não estava 100% confortável com isso. E essa amizade deles, além de outras coisas, tinha muito essa questão em comum, como eles lidavam com a sexualidade deles. E juntando isso tudo, juntando eles se encontrarem nesse momento, eu acho, eles resolveram viver um casamento lavanda. Eu vou explicar o conceito. Não sei se vocês já ouviram falar de casamento lavanda. O termo em inglês é lavender marriage. Desculpa aqui a minha pronúncia. Mas é um termo histórico com origem norte-americana. E esse casamento lavanda era o nome que o povo dava para se referir a casamentos compostos de homem e mulher, mas onde um dos dois, ou os dois também, na verdade eram pessoas LGBTs. E olha, não é igual a gente vê por aí não, tipo, um homem gay que se casa com uma mulher e fica pegando o homem, escondido, casado, com sigilo. Não, também não é o caso de LGBTs que negam a sua própria sexualidade, ou por conta de religião, ou por conta de uma homofobia internalizada muito forte, e acabam se casando porque acham que a orientação sexual é uma escolha, coisa do tipo, e casam entram num casamento se oprimindo. Também não é o caso de que mulheres, pessoas, em forma geral, são, pela heterossexualidade compulsória,
se descobrem depois de casado, então a pessoa foi casada de forma hétero por muitos anos, depois, entendeu que gostava de mulher, o cara que entendeu depois que gostava de homem, não é nada disso. Porque no casamento lavanda, teoricamente, ninguém está sendo enganado ali dentro do casal. Normalmente, nessas parcerias, ambas as partes estão cientes dos termos e consentem com esse acordo. Por exemplo, um homem gay e uma mulher lésbica podem optar por se casar como uma forma de manter uma determinada imagem hétero perante a sociedade. Era um acordo muito comum em Hollywood, lá pelo início do século XX, como forma de esconder os verdadeiros romances das estrelas LGBTs famosas, sem que isso afetasse suas carreiras pelo preconceito que é muito forte, que era muito forte, mais forte ainda. E também não duvido que isso exista até hoje, ainda mais com o avanço do conservadorismo que a gente está vendo, né. Mas, na minha história, voltando lá na década de 2010, eu estava passando por isso. Eu não, né. A minha namorada da época, a Yolanda, e o amigo dela, o Marquito, decidiram viver esse casamento lavanda. Eles decidiram morar juntos, então eles moravam juntos, e para a família do Marquito, ele tinha ido morar com a namorada dele, que no caso era a minha namorada. Tem que rir contando essa história, porque quando eu tô falando, tô vendo o quão patético é, mas vamos lá. O fato é que no dia a dia, isso não era tanto uma questão. Acho que no dia a dia não, esse caso deles viverem esse casamento de fachada, não era tanto uma questão. Ou talvez era e eu não dava muita atenção, não sei direito. Mas eu vivi algumas situações que eu acho que eram no mínimo constrangedoras. Eu lembrei de algumas recentemente, que me fizeram pensar até com outro viés de como eu lembrava essa história. Porque em eventos, tipo o aniversário deles ou coisas comemorativas do tipo, sempre rolava deles se apresentarem como um casal. Principalmente porque ele era um cara muito família, mas que estava dentro do armário. Teve um evento em específico, repensando, que eu fico assim: "Letícia, por que que você não tinha nem pingo de autopreservação, sabe? Por que que você passava isso? Cadê o seu amor próprio para se colocar nessas situações?". Porque teve uma vez que eles fizeram um chá de bebê da sobrinha do Marquito, no salão de festa onde que eles moravam. E foi toda a família dele lá, família grande. Todos estavam achando que eles eram namorados. E eu estava lá nesse chá. Não tem essa história, eu estava presente nesse chá de bebê. Por que que eu fiquei lá? Não sei te responder ainda. Como a Yolanda, que era minha namorada, tinha que fazer o papel de namorado dele, ela tinha que participar do chá da sobrinha do Marquito, do chá da sobrinha do fake namorado dela. E eu estava lá também, e eu ficava lá também. E assim, ok, né, as pessoas têm seus processos, mas eu acho bastante doloroso, depois de ter passado internamente, externamente, o meu processo de aceitação, ter sido colocada de alguma forma em um armário forçado. Isso era o que mais me incomodava, era o que mais eu sentia na época. Ainda mais passando isso dentro de uma família de terceiros, nem era na verdade a família da minha namorada, era a família do amigo dela que eles viviam isso. Se não bastasse já o preconceito da nossa própria família, eu tenho que passar isso na família dos outros. Eu, sei lá, eu sempre acho que se você já saiu dentro do dito sair do armário, apesar desse termo ter me incomodado nos últimos tempos, mas isso é papo para um outro episódio. Mas se colocar de novo neles, seja você se colocando numa situação ou alguém te colocando na situação, nem que seja por algumas horas, eu acho quase criminoso, sei lá, sabe. Fica aquele cheiro de mofo impregnado na gente, aquela azia que se instala. É é não reconhecer o que a gente é perante qualquer movimento. Eu acho violento. Mas a gente se acostuma a fazer isso, a gente se coloca nessa situação. Às vezes a gente se coloca nessa situação até por questão de segurança, e nesse caso eu vou ser sempre a favor. Mas eu não tinha nenhuma questão de segurança para estar nessa situação, por exemplo. Nesse chá de bebê, eu lembro
muito daquele teatro todo acontecendo. Eu ali fingindo que era apenas uma amiga do casal Marquito e Yolanda. E se eu me recordo bem, acho que tinha também 2 outras, eh, pessoas lá, 2 casais lá que eram um casal de uma mulher com outra mulher, fingindo que eram só amigas. Então tinha mais um núcleo de pessoas participando daquele teatro da heterossexualidade ensaiada. Eu acho que eu acho que eu queria estar ali por questão de migalhas, migalhas de tempo. Me Era assim: "Ah, no final de semana é o tempo que eu tenho pra ficar com a minha namorada e vai ser esse chá de bebê. Ah, então vou ficar aqui", sabe. Mas eu estava ali naquele teatro patético. O tempo que eu estava vivendo era um tempo de qualidade? Não. Eu estava ali fazendo parte de algo que eu não combinei, mas que eu estava assinando de tabela. E sim, eu me lembro de pensar por vários momentos: "Por que que eu tô aqui? Por que que eu não vou embora?" Mas eu continuava. Eu ficava, eu acho que meu pensamento ia se enfraquecendo e eu ia me justificando. Eu falava: "Ah, mas eu já tô aqui, né, agora eu vou ficar aqui, já tô aqui. Deixa eu ir ali pegar uma", acho que nem tinha cerveja, né, então eu vou pegar ali um refrigerante, eu não me lembro se tinha álcool nesse chá de bebê, mas enfim. Sei lá, eu pegar um salgadinho e fui me convencendo a ficar ali naquela situação por pequenos motivos, que acho que nenhum é justificável. Eu acho que é muito diferente do meu mantra atual, que é: "Onde eu estiver, eu sempre posso ir embora". Isso até me incentiva a ir em um lugar. Então eu posso ir numa festa, e se não tiver boa, se não tiver agradável para mim, eu posso ir embora, eu posso ir embora. Mas naquela época, eu não era assim, eu ficava: "Ah, já tô aqui, não sei o quê", e permanecia num lugar que mesmo não estando agradável para mim. Só que eu fui lembrando dessa história, e fui lembrando que eu não inicialmente, eu não queria participar desse chá de bebê. Por quê? Eu acho que, primeiramente, eu acho que eu não estava indo nem no chá de bebê da minha família, por que que eu ia na família do terceiro? E segundo, porque é essa situação, gente, isso é cansativo viver esse teatro. Se você não for atriz, viver um teatro, fazendo um papel que você nem escolheu, é muito cansativo. Mas eu lembro que o Marquito me pediu muito, eu lembro da imagem dele me pedindo muito para participar desse evento, e eu acho que meu lado de acabar querendo agradar, ceder, realmente venceu nessa situação. Eu nem entendia muito bem porquê, mas eu lembro também de reconhecer que eu ficava assim: "Nossa, mas por que que ele faz tanta questão de eu estar aqui, né?" Porque eu pensava: "Eu sou o pivô, eu posso ser a bomba que vai acabar com o teatro, porque eu sou a namorada da namorada, entre aspas, dele". Só que depois eu fui entender que o fato dele me convencer era mais para ele convencer a Yolanda, caso ela não cogitasse ir, porque ela também ficava assim: "Ah, será que eu tenho que fazer isso?". Então o fato de convencer a namorada da Yolanda, às vezes, era mais fácil para ele do que convencer a Yolanda, e no caso era eu que era a boba. Mas, como um grande diretor do teatro, ele pensava nisso, né. Eu imagino que também deveria ser muito exaustivo para ele, que vivia essa situação. Eles que viviam esse teatro constantemente, não acho que deve ser uma coisa que não te desgasta. Mas eu tô pensando no meu lado, o que eu vivi, né, eu não sei como é que foram exatamente para eles depois. Se eles pensaram sobre isso depois, né, deve ter pensado lá na terapia deles. Porque eu acho que não são exatamente coisas tão pequenas assim. Eu aceitava estar nesse contrato dos 2, eu seguia esse caminho perigoso que era: "Ah, eu gosto da minha namorada, então eu vou fazer tudo para dar certo. Se esse é o momento que ela tá vivendo, vou tentar ser compreensiva, vou apoiar, vou estar aqui, vou me estar presente", né, até onde eu não queria estar presente, eu estava presente. Mas era em tudo em troca de continuar aquele namoro, de talvez não ser uma pessoa que ficasse implicando com uma coisa do tipo: "Ah, isso, né, ok", para continuar aquela companhia que eu nem sei se necessariamente era uma companhia que estava me fazendo bem. Então eu refletia pouco sobre o que que eu estava aceitando e aceitava porque as migalhas que eu recebia daquela situação estavam dentro do que eu, sei lá, não combinei, mas continuei aceitando, né. Mas como eu disse no início, lembrar dessa história, destravou outros pensamentos da minha mente. Porque quando eu lembrava dessa história,
dentre várias outras desse relacionamento, eu sempre pensava: "Nossa, como que a Yolanda era paia, né", porque eu passei cada situação nada a ver com ela, mas hoje eu lembro isso de uma forma um pouco diferente, porque às vezes eu lembro dessa história e penso, agora eu penso assim: "Gente, como é que eu tinha pouca gerência sobre mim?". Na verdade, eu acho que eu consigo lembrar de uma forma mais equilibrada, eu consigo ver de uma forma mais equilibrada. Não vilanizando tudo sobre a minha ex, que tem os defeitos dela lá, tem tudo, não vou também santificá-la, mas também vendo os pontos que eram sobre mim naquela relação. Eu acredito que a gente cresce muito dentro de relações, mas quando a gente termina e não faz esse balanço, ou se apega a algum ponto, a gente está perdendo, eh, um grande uma grande descoberta sobre nós. Se relacionar com o outro revela muito sobre a gente, mas também acho que tento ser um pouco mais equilibrada, para eu também não ficar me culpabilizando por tudo. Tem diversos fatores que contribuíram para eu estar no meio desse casamento lavanda, para eu estar no meio desse chá de bebê hétero performático. Não foi só um fator, foram vários fatores que me levaram a esse lugar. Então eu acho que eu tenho um olhar, às vezes, mais crítico do que apenas só ficar com raiva ou sentir uma angústia ou coisa do tipo de ter passado por isso, mas eu também tenho um olhar de atenção para eu não me colocar em situações parecidas como essa, que não eram agradáveis para mim. Também de compreensão comigo, porque eu me lembro que naquele momento, eu vivia coisas tão difíceis na minha vida, que às vezes para mim estar nesse chá de bebê maluco, era até mais confortável do que se eu fosse enfrentar outras batalhas da minha vida naquele momento. Se eu fosse estar em outros ambientes da minha vida naquele momento, se eu fosse parar e ficar sozinha com os meus pensamentos, eu não teria tanta tantas ferramentas para lidar comigo mesmo naquele momento. E até por isso que acho que eu passava tantas coisas absurdas. Eu aceitava coisas absurdas, porque eu passava outras coisas absurdas na minha vida, então às vezes um chá de bebê performático fosse até de boinha. E eu tenho até outras histórias desse relacionamento com a Yolanda, que eu poderia dizer que são até mais graves do que viver um teatro nesse casamento lavanda. Foi um relacionamento, por exemplo, que ela acabou me traindo, e por muito tempo eu não elaborei outras coisas absurdas que eu vivi nesse relacionamento, porque eu só focava na parte da traição como um grande ato cruel. Então, sempre que me perguntavam sobre esse relacionamento, eu focava na parte da traição, que foi uma traição clássica de rebuceteio. Fomos num sítio e ela ficou com a namorada da amiga dela. Então, como foi uma traição bem escandalosa, com bastante consequências de machucar várias pessoas envolvidas, eu foquei por muito tempo no final desse relacionamento, sobre esse relacionamento ter sido ruim pra mim, sobre esse ponto da traição. E assim, não que eu endosse traição de forma alguma, muito pelo contrário, eu não acho que, sei lá, que é uma coisa legal. Eu sofri bastante, né, com isso. Mas hoje em dia, eu acho que focar nisso foi muito prejudicial pra mim. Focar só nessa parte foi muito prejudicial pra mim, porque eu não olhei outros pontos, eu não aproveitei, o que esse relacionamento me trouxe pra mim, sabe, pra eu ver que eu poderia permitir na minha vida ou não. Porque eu foquei só nessa parte final, mas tinha tanta outra coisa para eu viver que agora, depois de anos, por exemplo, eu lembro dessa história do casamento lavando e venho aqui contar para vocês. As situações que eu vivi nesse relacionamento, hoje em dia me fazem pensar que eu deixava muito na conta do outro. Então ter uma namorada que fosse filha da puta comigo no final, tirava um pouco da minha responsabilidade de: "Poxa, por que que eu permaneci aqui? Que eu sabia que há muito tempo eu já tinha que ter ido ou nem começado". E não, não é coisa da vítima, não sou
culpada. Não é sobre mim, é sobre eu escolher, é sobre como eu posso escolher os espaços que eu fico, as pessoas que eu permito na minha vida, que eu deixo ficar, que eu abro a porta, que eu recebo na minha casa, que convivem comigo. Eu achava, naquela época, que ser uma namorada legal e compreensiva era o que me traria outras pessoas desse jeito, e a vida não é assim. Não basta você, ser uma namorada legal e compreensiva, que aí você vai achar uma namorada legal e compreensiva. Não, é quem você permite estar na sua vida. E dá pra você ser uma namorada legal e compreensiva com outra namorada legal e compreensiva. Não tem como eu não pensar que o meu exagero em alguns pontos de compreensão me feria, porque eu aceitava o que não era aceitável. E isso nunca pode ser parte de relação nenhuma. Eu coloquei uma pauta naquela época que era assim: a única coisa que eu não aceito, a coisa mais grave, eu acho que é traição. Eu focava nisso, e às vezes acabava sendo até uma pessoa ciumenta muitas das vezes, o que também não é bom, né. Então, tipo, talvez eu não era uma namorada tão legal assim para eu pensar. Mas o meu entendimento hoje é que eu estava focando nas coisas erradas, porque eu passei por vários desrespeitos, várias linhas foram cruzadas, várias coisas que não combinavam comigo, eu estava aceitando naquela relação, e eu fui deixando. Eu não deveria ter me deixado naquela situação. E hoje em dia eu nem sei se era compreensão demais. Eu acho que era medo de bancar o que eu aceito ou não, o que me faz bem ou não. A gente tem que ter coragem para bancar isso. De certa forma, lembrar de essas e de outras histórias que aconteceram comigo, me fazem ser um pouco mais autoconsciente. Eu acho que me dão segurança para ser a mulher que eu sou hoje, do que eu permito ou não com as pessoas que relacionam comigo em várias esferas, qualquer tipo de esferas. E o que eu permito estar dentro da minha vida, que faz sentido para mim. E de falar comigo sempre que for preciso, me dar uma chamada de atenção. E aproveitar esse podcast para também dar uma chamada de atenção para quem estiver me ouvindo, que é: tome gerência da sua vida. A gente não tem controle de uma porrada de coisa, isso é verdade. Mas a gente tem controle, na maioria das vezes, sobre as pessoas que a gente deixa permanecer convivendo com a gente. Isso a gente tem controle. A gente tem controle em decidir com quem a gente se relaciona, principalmente amorosamente. Talvez a gente não tenha no trabalho, né, alguma coisa do tipo. Mas do resto, a gente tem sim. E eu espero que nem eu, nem você se coloque mais em teatros ou casamentos lavando dos outros, ou armários forçados, ou situações que não são compatíveis com a gente. E que até compreensão tem limite. Que se a gente não entender isso, a gente tá, na verdade, com medo de bancar o que a gente aceita ou não. E você, já passou por algo parecido? Se sim, por favor, me conte. Gostaria muito de ouvir. Um beijo e até a nossa próxima conversa. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios,
E muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.